Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tabela periódica e distribuição eletrônica. Gente, antes de mais nada, você vai deixar aqui o seu like, porque isso ajuda bastante. Quando falamos em distribuição eletrônica, tem a ver com a evolução do átomo, né? O átomo ele passou por uma evolução. Hoje sabemos que ele é a partícula fundamental da matéria. E a distribuição eletrônica, ela vem para auxiliar a organização dos elementos na tabela periódica. Então, quando pensamos na tabela periódica, todos os elementos ali organizados em família, período, tem uma relação com a distribuição eletrônica. É aquele mesmo, com o diagrama de Linus Pauling, onde a gente distribui ali o número atômico desses elementos. Lembrando que esse número atômico é algo, né, que representa o elemento químico. Cada elemento químico tem o seu número atômico. Então, a tabela periódica aqui, ela foi toda organizada baseada nessa distribuição, que é no diagrama de Linus Pauling. Temos 7 camadas eletrônicas definidas por Bohr, K, L, M, N, O, P, Q. São 7 camadas. Em cada camada tem uma quantidade máxima de elétrons permitida. E nós temos os subníveis, o S, P, D, F. No S cabe 2 elétrons, no P6, D10, F14. Pauling organizou tudo isso no diagrama. O diagrama é importante porque, por meio dele, a gente vai distribuir, verificar a camada de valência, que é a última camada, a camada mais afastada. E essa última camada tem a ver com o período da tabela periódica. Lá na tabela temos 7 linhas horizontais. Estas linhas horizontais são chamadas de período. Elementos que estão no mesmo período, eles apresentam o mesmo número de camadas. Então, todos que estão ali no segundo período, quer dizer que tem 2 camadas, no terceiro período, 3 camadas, e assim vai indo. Agora, elementos que estão na mesma família, que é o mesmo grupo, que é aquela linha vertical da tabela periódica, eles vão apresentar características químicas e físicas semelhantes. Por exemplo, os elementos da família 1A, eles apresentam características semelhantes porque são metais, são reativos em água e assim vai indo. Lembrando que o hidrogênio está ali na família 1, mas o hidrogênio é um caso especial porque ele acaba não tendo família. Ele está ali na família 1 porque o número atômico dele é 1 e a tabela ela está organizada em ordem crescente de número atômico. Aí o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, por exemplo, a família 1A e 2A, o subnível mais energético é o S. Quando a gente termina a distribuição eletrônica, a gente termina no subnível S, ou seja, o elétron de diferenciação está no S. Então, significa que é família A, ou seja, a tabela é dividida em grupo A, que são os representativos, e o B, que é de transição. Então, quando termina em S, é A. Quando termina em P, também é A, e vai da família 3 até a 8A. Esse meio da tabela é quando o subnível mais energético é D, que é o grupo B, são elementos de transição. E os elementos de transição são divididos em 2. Os de transição externa, que é esse meio da tabela aqui, que é quando o subnível mais energético é o D. E nós temos essas duas linhas que ficaram de fora da tabela, tipo assim. Mas, na verdade, elas estão dentro da família 3B. Aqui, ó, no 6º e no 7º período, a gente tem essas duas linhas. Mas a tabela ia ficar muito extensa, então eles colocaram aqui. Mas é quando a distribuição eletrônica termina em F. Aí a gente chama eles também de grupo B, também de transição, mas transição interna. Todas as vezes que você fizer a distribuição e o subnível mais energético for o F, não importa a quantidade que está ali no F, a família, ela é 3B. E aí só muda o período, né? Pode ser 6º ou 7º. São chamados de série. Série dos lantanídeos, o 6º período, e o 7º período aqui, a série dos actinídeos, tá? Mas todos eles existem, são metais, e o subnível mais energético é o F. Então, observem que a tabela tem uma relação com a distribuição eletrônica.
principalmente por essa organização. Outro detalhe importante é que a tabela foi separada em metais, ametais e gases nobres. Os metais, eles têm grande quantidade de elétrons, eles têm tendência de perder elétrons e formar cátion, são aqueles que apresentam maior raio, ou seja, maior tamanho, e são eletropositivos, que é justamente essa tendência de perder elétron e formar cátion. Lógico que eles não perdem elétrons do nada. Essa questão de ganhar e perder elétron é a busca pela estabilidade, porque a gente compara com a família 8A. A família 8A é conhecida também como gases nobres. São elementos que na última camada, que é a camada de valência, eles já têm 8 elétrons e já estão estáveis. Na química tem muito disso. Quando falamos em estabilidade, significa que aquele elemento, que aquela substância que está muito estabilizada, ela é pouco reativa. E nós temos os ametais. Os ametais é a mesma coisa que não metais. Não possuem brilho, não conduzem bem calor nem eletricidade e eles têm uma tendência de serem eletronegativos. O que é isso? Uma tendência de receber elétrons para poder se estabilizar. Então, o que tem a ver com a distribuição? Vamos aqui para o exemplo do Na, que é o sódio. O número atômico dele é 11. A gente distribuiu o número atômico, né? Começamos aqui na primeira camada, colocando a quantidade máxima. Na segunda camada, o S com 2 e o P com 6. E na terceira camada, só 1. Porque somando aqui, ó, 2 mais 2, 4. Com mais 2, 6. Com mais 1, 11. Isso aqui é a camada de valência. Esse negócio de CV significa camada de valência. A última camada. Você olha aqui, ó. Como ele parou em 3S1, quer dizer que esse elemento está no terceiro período da tabela periódica, ou seja, na terceira linha horizontal. A primeira linha é formada pelo hidrogênio e hélio. A segunda linha tem ali lítio, tem outras ali berílio e assim vai indo. E na terceira camada vai ser, um deles vai ser o Na. Então, o terceiro período, esse negócio de período, são as linhas horizontais da tabela periódica. E sempre você vai relacionar o período com a camada de valência. Agora, e a família, né? Em qual grupo ele vai estar? Nesse caso, quando termina em S, você já sabe que é A, que é representativo. Você olha a quantidade de elétrons que tem aqui, só tem um. Então, significa que esse elemento está na família ou grupo 1A. Tá? Porque só tem um elétron na camada de valência. Isso acontece com a família 2, que significa que tem 2 elétrons da última camada. É por isso que a gente fala, quem está na família 1 vai ter uma tendência de perder um elétron. Por quê? Eles vão perder esse um elétron aqui da camada de valência e vai passar a ter 8. Ou seja, vão ficar estáveis com 8 elétrons, formando assim cátions monovalentes. Agora vamos fazer o exemplo do cloro, onde o número atômico dele é 17. Lembrando que sempre vem um outro número também lá na tabela. Esse outro número, por exemplo, do cloro 35, alguma coisa, isso é a massa atômica. A gente não distribui massa. A gente distribui o número atômico, que é igual ao número de prótons, que nesse caso está sendo igual ao número de elétrons, porque o átomo está neutro, né? Então, a gente vai distribuir aqui, mesmo esqueminha, seguindo lá o fluxo de energia, de acordo com o diagrama de Linus Pauling, né? A gente só pode colocar uma quantidade menor na última camada. Então, aqui, ó, no P, caberia 6. Mas eu não tenho mais 6 para colocar, vou distribuir 5. Então, na última camada aqui, também é terceiro período, porque tem 3 camadas. Esse elemento também está no terceiro período. Mas de qual família? Como parou em P, você também sabe que é A, representativo. Todas as vezes que o subnível é S ou P, o subnível mais energético é grupo A. Você vai somar os elétrons da camada de valência. Então, você vai somar 5 com 2 e esse elemento vai estar na família 7A. Por aqui, você já percebe que esse elemento vai ter uma tendência de ganhar elétron. Você já sabe que ele é um ametal. Ele tem 7. Para poder ficar com 8 elétrons, ele vai receber 1. Então, ele vai formar um ânion. Então, pela distribuição eletrônica, você, além de saber a organização dos elementos na tabela, você consegue separá-los em metais, ametais e verificar como será a questão da estabilidade deles. Se vai ser perder ou receber elétron. Agora, vamos fazer a distribuição do ferro. Aqui, nós vamos distribuir 26. Nós vamos seguir no fluxo de energia. Lembrando que quando chega ali na terceira camada, aqui, ó, a gente não ocupa o D. A gente ocupa o 4S primeiro
E tem um vídeo aqui no canal que explica esse fluxo de energia, conferem depois. E volta para o 3D. E colocamos o 6 que estava faltando. Aqui, atenção, nós temos a camada de valência, que é a última, e nós temos o subnível mais energético, que foi o 3D. Tá vendo que a gente colocou os elétrons, os últimos, no D? Então agora não é mais A, significa que é de transição, é grupo B. Aqui, está no quarto período, mesma regrinha para os demais. Você olha na camada de valência. Para você saber a família aqui, que é a mesma coisa que grupo, você tem que somar a quantidade de elétrons que está no S, aqui 2, com 6. Então, a família vai ser 8B. Significa que esse elemento é de transição, está lá na família 8B. Aqui, cabe eu passar uma dica para vocês muito importante. Os elementos de transição, os metais de transição, eles não seguem à risca a regra do octeto. Eles são metais, eles perdem elétrons, eles são formadores de cátion e tudo bem. Só que eles seguem também uma teoria chamada teoria de mar de elétrons. Eles possuem muitos elétrons livres e a estabilidade deles pode ser adquirida por esse movimento desses elétrons ali, pela liberdade deles, chamando assim de ligação metálica, tá bom? Então, às vezes a gente vai perceber que o ferro perde elétron, mas não fica com 8, porque ele não está seguindo bem essa regra do octeto, certo? Pessoal, então foi isso. Existe toda uma interação entre a distribuição eletrônica e a tabela periódica. Até o próximo vídeo. Tchau!